Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de programação orientada a objetos. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Legal. Bom, quando a gente fala de públicos, né? Públicos. Na realidade, aqui, o que eu quero dizer sobre públicos, aqui eu estou dizendo públicos, protected, vou dizer interno aqui também, interna, e vou dizer, quem mais? Público interno, você tem também o abstract, também, que vocês vão ver. Abstract. Então, vocês vão ver também. Tudo isso daqui são assinaturas. Assinaturas de propriedade ou método, tá? Então, assinaturas de propriedades ou métodos, isso daqui que vocês estão vendo. E aí, para aumentar ali as possibilidades que você tem na orientação a objeto, você tem os estáticos. Né? Os estáticos. E para que serve estáticos? É isso aí. Né? Para que servem os estáticos, então, quando você está construindo um sistema, ou seja, construindo uma classe para você? Imagina que você tem aqui a sua receita de bolo, ou seja, o seu diagrama de classe. Né? E aqui você tem os métodos públicos e propriedades públicas. Então, quando você tem os métodos públicos e propriedades públicas, você tem o que aqui? Ó? A figura de um objeto que foi criado a partir de uma receita. Qual é o nome dado para esses objetos que foram criados a partir de uma receita? Vamos lá. Vocês que já estão feras em orientação. Qual é o dado para esse nome aqui? Instância, né? Oi? Instâncias. Exatamente. Então, você tem aqui as famosas instâncias. Certo? Então, são instâncias deste objeto. Para que você possa ter portas de entrada para instâncias de objetos, ou seja, você possa jogar um dado que está externo para dentro, ó. Opa, tem alguém que está respirando aí, ó. É o Marcos. Está respirando para sair daqui um pouquinho aqui, Marcos. Aí. Boa. Aí, assim, para que você possa colocar aqui, ó, alguns conteúdos externos, ou seja, se você quer ter acesso externo, internamente, dentro da sua instância, você precisa aqui de algumas propriedades, né? Propriedades ou métodos. Certo? Então, propriedades ou métodos. Propriedades ou métodos. Até aí, tudo bem também, certo? Propriedades ou métodos vocês precisam para colocar coisas dentro das instâncias que vocês criaram. Se a gente for olhar os níveis aqui, né? Você tem, então, aqui fora, tudo que é público, né? Então, público é esses dados que são de fora entrando por aqui. Tudo que é protegido, aí aqui, ó, protegido tem a ver com herança. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma outra classe, né? Essa classe aqui. Mais. Então, aqui, elemento, né? E aí, essa classe aqui, ó, essa aqui herda ela, né? E aí, eu tenho uma instância de elemento, por exemplo. E aí, como essa daqui herda dessa, então, se eu tenho aqui um método, uma propriedade, que ela é protected, então, ela está no nível entre essas duas aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui todas as públicas, todas as protected, tem a ver com essas duas aqui, ou seja, método que foi criado para a minha instância pai e que a minha instância filha consegue utilizar. O nível de protected, ou seja, porta de entrada
entre essas duas, ok? A pública pode adiantar entre a instância e todo mundo que está fora, né? Aí aqui a gente tem o private também. Private. Aí aqui dentro, a gente também tem o interno. O interno também serve como porta de entrada. Aqui, ó. Interno. Interna. Só que interno, ele serve como porta de entrada da mesma esfera terrestre aqui, ou seja, do mesmo namespace. Namespace. Certo? Ou seja, então no mesmo pacote, no mesmo namespace, todas as propriedades internas conseguem ser acessadas, conseguem acessar todo esse bloco, né? Agora já os públicos, todo lugar consegue acessar, né? Todo lugar. Legal. Abstract, todo mundo consegue acessar também, só que você é obrigado a implementar. Então, são coisas que vocês vão ver também aqui, ó. Quando você tem uma propriedade abstrata, vocês são obrigados a fazer um override, ou seja, fazer o polimorfismo quando você tem algo abstrato. É uma assinatura que você coloca. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente também. E aí você tem, então, aqui, o privado que eu já falei, né? Aqui não, não falei. Aí aqui você tem o privado, private. Então, são variáveis de acesso aqui de dentro. Todas as privadas estão aqui dentro. Então, toda vez que eu tenho uma propriedade privada, eu estou dentro do escopo da classe. Ó, dentro da minha instância. Aí eu consigo usar. Então, variável privada, estou nesse nível. Variável protegida, eu estou nesse nível. Variável protected, eu estou neste nível. Variável pública, eu estou neste nível de fora. Variável abstrata, eu estou nesse nível de fora, mas sou obrigado a fazer o override. Override. Né? Ou seja, sobrescrever. E agora, para que servem, então, os famosos estáticos? Por que você coloca public, ou static public, ou public static, ou static alguma coisa, né? Quando você tem uma classe e você cria diversos clones dessa classe, ou seja, diversas instâncias dessa classe, você cria uma instância que vai servir somente para aquele tipo de escopo. Quando você cria um método, uma propriedade estática da sua classe, o que você fala? Você fala que esse método estático, ele serve para todas as instâncias. Ok? Todas as instâncias. É para isso que serve o static. Tá? Então, quando você criar uma propriedade aqui nessa classe, que tem a assinatura static, o que vai acontecer? Você vai ter um método que você vai usar ele não na instância. Você vai usar diretamente na classe. Imagina que essa classe aqui se chama pessoa, ficaria algo assim. Pessoa, ponto, e você consegue usar aqui, ponto, por exemplo, buscar. E aí isso aqui vai retornar para cá uma lista de pessoas. Certo? Agora vamos pensar aqui semanticamente. Se eu estou criando um método chamado buscar, e esse método buscar, eu vou trazer aqui várias, ou seja, um monte de instâncias, né? Um monte aqui que eu estou trazendo. Por que eu teria que fazer o seguinte? Pessoa, né? Por que eu teria que fazer? Uma nova instância de pessoa para usar ponto buscar. E esse buscar trazer todas as pessoas. Ou seja, se eu crio um método que ele é normal, um método de instância, olha o que vai acontecer. Você tem que fazer o seguinte, criar uma nova pessoa para que essa nova pessoa
possa buscar todas as pessoas. Então, muitas vezes isso não faz sentido. Normalmente você quer que o seu modelo de pessoa possa buscar todas as pessoas. Ou seja, você fala assim para ele assim, olha, modelo, cara, eu sei que você pode fabricar pessoas para mim, eu sei que você pode construir novas instâncias, mas eu quero que você me traga toda essa lista de pessoas. Então, use para mim esse poder que você tem para me trazer essa lista que você tem na base de dados, né? Quando você vai perguntar assim para ela, você fala direto, pessoa, busca para mim todos esses dados. Então, quando você cria um método de assinatura estática, você cria um método que ele vai retornar para você qualquer ação que seja para retornar todas as instâncias de uma vez, ou uma ação que seja para executar em todos os lugares de uma vez só. Agora, se você tem um método de instância, você é obrigado a ter uma instância para buscar várias instâncias. Entendeu? Então, muitas vezes, quando você, na orientação a objetos, cria um método estático, você cria esse método estático porque você tem essa intenção de fazer um método que vai servir para todas as instâncias no geral. Tá bom? Ok? Ficou claro aí? Deu para entender? Mais ou menos, né? Agora a gente vai colocar, então, no computador para ficar mais claro, que vocês vão conseguir fazer junto comigo aqui, tá bom? Então, pode falar, no Ruby on Rails isso aparece com bastante frequência, né, professor? Muito frequência. Muito frequência. Por quê? Porque no Ruby on Rails você tem os objetos autopersistentes, né? Ou seja, no Ruby on Rails você utiliza a orientação a objetos, um objeto como um objeto, né? Para quem gosta do C# e utiliza, por exemplo, o framework Entity Framework, né? Vocês vão ver a figura muito utilizado do objeto burro, não o objeto autopersistente, né? Esse objeto mais burro, ele utiliza ali uma DSL para poder buscar, para poder interagir, salvar no banco de dados, etc. Né? Então, você acaba usando, por exemplo, o DB Context, né, do Entity Framework, para que você possa jogar os seus objetos de clientes, salvar os seus objetos de clientes, retornar os seus objetos de clientes, tudo através do DB Context. E muitas vezes, você utiliza o seu objeto só para ter ali propriedades. Seu objeto não tem método. Então, ele fica ali com a anatomia da orientação ao objeto um pouco estranha. Por quê? Porque você tem um objeto que ele não é um objeto por completo. Ele só é um objeto que tem propriedades. Você não tem métodos nele. Existe uma explicação para isso? Existe. Quando você não coloca muitos métodos e muitas propriedades naquela classe, aquela classe se torna mais leve. Por ela se tornar mais leve, o tráfego dela que você tem entre memória é mais leve. Você não está carregando métodos e propriedades na memória para lá e para cá. Isso é melhor. Mas, por outro lado, semanticamente não fica tão legal, justamente porque você acaba tendo um monte de classes no seu sistema e que não é usado a parte de ações nela. É usado somente a parte de descrever uma classe. Agora, quando você está em Ruby, o Active Record ele já te dá essa anatomia de um objeto a objeto. Quando você está, por exemplo, no Mongo também, você utiliza, por exemplo, o Sequelize, né? Ou seja, que é também um ORM, ele também te dá essa anatomia de um objeto autopersistente, onde ele tem o salvar, ele tem o buscar, ele tem ações de um objeto, por exemplo. Né? Então, depende do framework que vocês vão utilizar para o ORM. Né? O NHibernate também do C# é assim, o Hibernate do Java também tem esse conceito de ter objeto que não é autopersistente. Né? Então, por isso que no Ruby você vê essa presença de métodos de classe e métodos de instância. Quando a gente fala no Ruby de métodos de classe, a gente fala de static. No Ruby a gente não tem essa palavra static. Você tem o conceito de métodos de classe. Então você coloca a palavra self, o nome da sua classe. Né? Então esses são os métodos estáticos ali no Ruby. Então cada linguagem de programação tem a sua particularidade quando você está escrevendo. Né? Porém, eu gosto da forma como o C# e o Java trata, porque ele trata de uma forma mais organizada. Você fala aquilo que você quer, né? Você quer um método privado, você fala que ele é privado. Você quer um método público, protegido, interno, você fala que ele é. Você quer um método estático, você fala que ele é. Então, isso eu acho interessante nessas linguagens,
Por isso que eu trago muitos exemplos, né, em Java ou em C Sharp, justamente porque você fala aquilo que você quer. Então, eu acho interessante isso também. Tá? Mas é essa explicação, ô Vagnão, por que no Ruby você tem essas questões, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem alguns comentários, ó, o pessoal está falando aqui. O Rafael está falando aqui, ó, essas classes estáticas não precisam criar instâncias. Exatamente, é isso mesmo, o Rafael está mandando, né? Até algumas pessoas estão perguntando aqui sobre o questionamento do Rafael, é exatamente isso mesmo. Métodos estáticos, você não precisa criar instância para utilizar. Você utiliza direto na chamada da sua classe, tá bom? Por isso que eu digo que o método estático serve para todas as instâncias. Você cria um método estático para executar uma ação em todas as instâncias e não somente uma instância, tá bom?